Muito bom dia a todos. Bem-vindos à sexta edição da São Paulo Tech Week 2020, uma edição que nos orgulha muito, uma edição 100% online por conta da pandemia que nós enfrentamos. E estamos muito felizes em poder dividir um conteúdo de tecnologia, inovação, conexões e redes e de pessoas com todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos começar o nosso painel hoje, que vai falar sobre a democratização e a diversidade dos investimentos em startup. E eu tenho dois convidados bastante importantes e ilustres, mas antes que eu os convide para a gente poder conversar um pouco, falar do tema, eu queria só informar para todos vocês que nós estamos transmitindo com transmissão em Libras, e para os nossos colegas e parceiros com deficiência visual, eu vou fazer uma descrição rápida da minha fisionomia, né? Eu sou um homem de pele branca, com um rosto ovalado, eu estou com fone de ouvido branco e uma camisa social azul, e atrás de mim nós temos uma parede cinza clara. E aí a gente vai começar. Eu quero chamar uma ilustre convidada, Maria Rita Bueno, a diretora executiva da Anjos do Brasil, para se apresentar. Bom dia, Maria Rita. Bom dia, Ferron. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Acho que é um tema extremamente relevante e importante, e poder participar também dessa semana tão incrível aqui em São Paulo me deixa muito feliz. Então, começando, e é a minha primeira vez fazendo essa descrição para as pessoas Então, vamos ver se eu faço direitinho, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho curto, eu tenho 56 anos, tenho olhos verdes, eu estou usando um vestido com umas estampas pretas e brancas na minha frente, e tem uma parede cinza no meu entorno atrás de mim. Acho que é isso, não é isso? Sem dúvida. Eu quero chamar agora também, para subir com a gente aqui, participar do painel, o Frederico Celentano, presidente da DESAMPA. Muito bom dia, Fred, carinhosamente chamado de Fred. Seja bem-vindo. Bom dia, Ferron, bom dia, Maria Rita. Prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria também parabenizar você, a organização, por essa semana tão incrível, e com desafios, né, com pandemia, uma edição totalmente online. Então, a gente sabe dos desafios, a gente tem vivido isso lá na DESAMPA. Então, parabéns, Ferron, por essa organização. E eu acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana com a Maria Rita, uma especialista no assunto que a gente vai tratar aqui, e eu espero poder contribuir. Então, eu também vou fazer a minha audiodescrição para os nossos parceiros aí, pessoas com deficiência que precisam entender, né, espacialmente o que está acontecendo aqui. Então, eu sou um homem branco, tenho 49 anos, estou vestindo uma camisa branca, tenho um óculos redondo, e tem no meu entorno aqui tem uma biblioteca atrás e uma porta, e eu acho que é isso dá uma... Muito bom, Fred, obrigado. Bom, e vamos falar um pouco, né, dessa questão de investimento em startup, a questão não só da democratização, mas da diversidade desses investimentos, né, o que é e o que nos move pela frente. E eu queria abordar um pouco, para começar, até, Maria Rita, ouvir um pouco da tua visão sobre o propósito de investimento, né, em startup, e o quão isso é relevante para a empresa que está recebendo esse investimento e para a economia como um todo. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Não, super obrigada, adoro falar, né, e eu sempre digo para todo mundo, eu sou filósofa por formação, e vocês sabem que filósofo adora um conceito, né, mas não precisa ser um conceito muito complexo. Então, vamos primeiro começar dizendo o que é investimento anjo, e a partir daí a gente consegue construir por que ele é relevante. Investimento anjo é a soma de duas coisas muito simples. De um lado, a gente tem capital, então a gente tem dinheiro investido nas startups. Do outro lado, a gente tem muito valor agregado do investidor.
Então, são investidores que, além de dinheiro, eles vão colocar a sua rede de relacionamento, os seus conhecimentos de mercado, os seus conhecimentos de planejamento, vão ser uma rede de apoio e mentoria para os empreendedores e para as empreendedoras. Então, acho que daí a gente já consegue perceber por que esse tipo de investimento é importante para uma startup, né? E também, para quem não está familiarizado com o termo, eu sempre gosto de trazer uma das muitas definições de startups, né? Startup é todo negócio que é inovador, mas que tem um conjunto de pessoas que está criando uma solução diferente para um problema real em um ambiente de incerteza. Não precisa ser tanta incerteza como essa que a gente está vivendo agora, mas sempre o ambiente de inovação é um ambiente de incerteza. Então, na hora que a gente entende isso, a gente percebe qual é a relevância desse tipo de investimento, do investimento em startups, né? Se a gente pegar aí qualquer lista dos motivos pelos quais negócios falham, e startups, por definição, muitas delas não vão dar certo, acho que também é uma coisa que a gente precisa aprender a conviver, em especial no Brasil, para quem às vezes a falha parece que é da pessoa e não do negócio, e não é, é sempre uma falha do negócio. A falta de capital é uma delas, mas não é a única, né? A gente tem ali uma outra lista de problemas que às vezes os empreendedores em fase inicial colocam, que o anjo ajuda muito. Então, eu acho que é a soma dessas duas coisas que torna esse tipo de investimento extremamente relevante. Legal. E, Fred, um pouco da tua visão como presidente da Sampa, né, uma entidade que se preocupa muito com a questão de desenvolvimento econômico, né, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade de São Paulo, e o quão isso é relevante no investimento nas empresas startups, nas empresas nascedoras, né, para fomentar a economia local. Me fala um pouco da tua visão sobre isso. Legal. Bom, muito bom que a Maria Rita já definiu conceitos, né? Isso facilita bastante quem vem depois. Obrigado. Bom, a gente é um serviço social autônomo ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, a gente tem uma missão de implementação de algumas políticas públicas. E por que a gente está olhando para o setor, vamos dizer assim, o setor de startups ou de inovação ou dessas empresas nascentes, né? Por que a gente tem desenvolvido programas para isso? Eu acho que a gente tem alguns dados, alguma situação aí da nossa economia que mostra por que a gente tem que desenvolver uma nova economia, a gente tem que desenvolver uma geração de valor agregado nova para a cidade de São Paulo, porque a gente está focado na cidade, né? A gente tem uma evolução do PIB per capita da cidade desde 2013 negativa, quer dizer, o nosso PIB per capita vem caindo, isso mostra que a gente tem gerado menos valor, né, para a sociedade, então a economia precisa de mais competitividade e precisa de inovação, precisa de mais valor agregado, daí o investimento também em startups e inovação. Um outro fenômeno que vem acontecendo, que a gente vai viver nos próximos anos, é que a razão entre a população em idade ativa e idosos vem caindo, ou seja, se em 2010 eram 8,8 pessoas para cada idoso, vai cair para 4,7 pessoas em idade ativa para cada idoso em 2030, quer dizer, de 8,8 vai para 4,7. Ou seja, a gente vai ter um problema, aí entra também o problema de geração de valor agregado, mais geração de valor agregado. A gente tem uma taxa de desocupação gigantesca na cidade, agora com a pandemia, e isso afeta principalmente os jovens, 31,4% de taxa de desocupação em relação aos até 24 anos. Então, a gente tem um cenário em que a gente tem que investir nessa nova economia. E a gente tem feito isso na criação de uma nova economia, e a inovação é importantíssima nisso. A gente tem feito isso através essencialmente de quatro programas, né? Um programa já conhecido chamado VaiTech, que acelera negócios inovadores da periferia, que é uma coisa muito interessante, porque a gente muitas vezes olha para a periferia como aquele lugar em que tem negócios pequenos e mais tradicionais, vamos dizer assim, quer dizer, o cabeleireiro, o bar, restaurante, a lojinha de roupa, etc. Mas não é, a gente encontra na periferia muita inovação, a gente tem visto isso no VaiTech. A gente desenvolveu também um programa de aceleração específico, que é o Soluções Covid, programa de mentorias. A gente fala aceleração, mas é um programa de mentorias, a Maria Rita conceituou bem. Esse Soluções Covid, a gente trouxe empresas que trouxeram soluções para mitigar os efeitos econômicos do coronavírus.
E aí teve uma diversidade bastante grande de empresas um pouco mais estruturadas. E nesses 2 programas a gente deu bolsas, né? Quer dizer, a gente deu bolsas e outro foi um capital semente para que elas desenvolvessem produtos para a própria prefeitura. Então, no primeiro é uma bolsa pequena, de R$33 mil, no segundo é uma bolsa de R$100 mil, ambas acompanhadas pelo processo de mentoria. E aí tem especificamente voltado para tecnologias ambientais, que a gente acha que esse é um setor muito importante para a cidade, tem a ver com a bandeira do prefeito também, de fazer parte do C40. E a gente participou numa aceleração de negócios menores, mas a gente fez um processinho de mentoria de aceleração lá no Ligue os Pontos, que acelera negócios ligados à cadeia de agroecologia no sul da cidade de São Paulo. Então, por esse panorama, por isso que a gente está nisso e por isso que a gente está apoiando o desenvolvimento dessas instituições nos vários momentos dela, né, de ideação, validação. Sem dúvida. E aí, falando um pouquinho de momento, pelo caso do Fred, Maria Rita, qual é a tua visão com relação ao melhor momento de fazer o investimento, de levantar o capital? Quer dizer, em que momento isso é o ideal, se é que a gente pode chamar assim? Eu acho essa pergunta, assim, extremamente relevante, né? Porque um dos sinais maiores de maturidade de empreendedores e empreendedoras, na minha visão, é ele entender isso. Muitas vezes, um empreendedor de primeira vez, ou que não conhece muito de negócio, acha que o dinheiro vai trazer todas as soluções da vida dele. E não é verdade. Quando você pensa de inovação, você tem muita coisa bacana que pode ser feita com quase nada, com muito pouco. E isso é uma enorme vantagem agora, né? Se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito mais difícil, hoje é muito mais fácil se poder fazer isso, né? Quando a gente pensa também nesse modelo do que é uma startup, né? Qual que é uma das grandes diferenças entre começar uma startup e começar um negócio tradicional? A startup faz aquilo que a gente chama de um MVP, de um mínimo produto viável, quer dizer, começa com uma coisa muito simples, né? Que a gente quase tem vergonha de estar começando daquele jeito, mas começa assim, testa, mede e transforma esse produto. Testa, mede e transforma. Isso é um ciclo muito constante que vai indo ao longo do tempo. Então, nesse comecinho, ela não precisa muito de dinheiro. Ela vai começar a precisar de dinheiro na hora que ela tem um mínimo de aderência entre o que ela está construindo, seja um produto ou um serviço, e os seus clientes. Então, ela já entendeu minimamente o que esses clientes querem, sejam pessoas físicas ou sejam empresas, o quanto eles estão dispostos a pagar por esse tipo de coisa, e aí ela pode fazer aquilo que a gente chama de escalar, que é começar a crescer muito rápido. Esse é o momento. Até porque uma outra coisa super importante, quando a gente fala desse mundo de investimento, né, seja investimento anjo, como a gente da Anjos do Brasil faz, seja os fundos de Venture Capital que vem depois da gente, a moeda de troca desse investimento que a gente vai pegar do empreendedor é aquilo que a gente chama de equity, que é só participação acionária, tá? A gente adora um monte de termos em inglês, mas é de boa, né? Dá para entender o que é tudo isso. Então, cada investidor vai pegar uma parte da empresa dos empreendedores. E o que esse empreendedor quer? Ele não quer entregar muito esse investidor, né? Como é um modelo no qual ele vai ter uma sucessão de vários aportes para poder crescer muito rápido, muito depressa, ele tem que dar um pedacinho pequeno da empresa para cada investidor que vai entrando. Para esse pedacinho ser pequeno, a empresa não pode ser só uma ideia ou um conceito. O empreendedor tem que mostrar o que ele já fez, né? Essa empreendedora tem que mostrar as realizações. Então, esse momento é o momento na hora que você fala, já fiz tudo o que dava sem dinheiro, agora eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de gente mais experiente que vai me ajudar a fazer. Esse é o principal momento, entendeu? Legal, não, com certeza. Acho que assim, é uma vida, né, uma jornada da empresa e ela tem que entender muito bem, né, em que fase dessa jornada são as prioridades dela, né? Isso é fundamental nesse contexto. E eu queria abordar um pouco com você, Fred, indo nessa linha de evolução da startup, né? A partir do momento que o investimento passa a fazer parte da vida dela, entender um pouco essa questão da diversidade, né? Da diversificação desse investimento, porque a gente sabe que quando a gente ouviu falar de startup no Brasil, né, esse movimento se iniciou com fintechs, né? Da fintech para cá, fintech para lá,
E aí, essa coisa hoje começou a se abrir em diversas verticais. A gente vê pela própria São Paulo Tech Week, nós temos mais de 30 verticais falando de tecnologia, quer dizer, tecnologia perpassando praticamente todos os segmentos. E isso chegou, né, no mundo das startups, hoje com uma diversidade rica e enorme dentro do ecossistema, né, de inovação brasileiro. E aí, queria ouvir um pouco a tua visão com relação a essa questão de diversificação, se você acha que isso é uma tendência realmente e como é que você está vendo isso? Olha, o que a gente tem visto é uma diversificação cada vez maior, e isso é muito, muito importante. Quer dizer, a gente ficou, na edição passada do Vitec, por exemplo, a gente, pela primeira vez, teve 2 ou 3 instituições que eram ligadas a tecnologias ambientais, estavam desenvolvendo tecnologias ambientais. Então, uma que desenvolvia biodigestores, uma outra que estava desenvolvendo produtos para limpar os agrotóxicos de comidas, inclusive depois foi acelerada pela Ambev, enfim, uma instituição muito interessante. Então, a gente teve... E aí, a gente vai tendo de tudo, quer dizer, a gente vai ter desde pessoal desenvolvendo games com narrativas afrodescendentes, pessoal desenvolvendo inteligência artificial para acompanhar resultados de marketing feito através de redes sociais para microempreendedores. Quer dizer, a gente tem uma... E sempre focando, esse pessoal está sempre focando na facilidade do uso, né? Então, por exemplo, no Soluções Covid, a gente teve uma outra instituição que veio trazendo uma inteligência artificial que ajuda os empreendedores locais a comunicarem suas ofertas, etc., para os clientes via WhatsApp, que é uma coisa que todo mundo usa. Então, a gente está vendo uma diversificação muito grande. No Soluções Covid, especificamente, a gente também esperava ter mais fintechs, justamente por causa desse boom de fintechs que houve. A gente teve, das 10 escolhidas, 2 fintechs, mas a gente teve de telemedicina a educação jovem através de plataformas online. Então, realmente tem uma diversificação muito grande. Isso gera um desafio para a gente, porque a gente não pode ser muito especialista em tudo, então a gente tem que procurar especialistas que tenham que possam ajudar nas mentorias, que tenham especialidades em cada uma das áreas, no uso de tecnologia, e o outro desafio é que cada uma está num estágio diferente, né? A gente no Vitec, a gente não escolhe instituições que estão na ideação, na fase de ideação. Elas já estão um pouco lá já tem um MVP para ser validado e tal. Então, estão na fase de validação. Mas a gente sabe que essas fases não são instantes, né? Tem um vai e vem, né? Às vezes testa o MVP, volta para a fase de ideação, depois vai, e aí tem Então, isso causa também esses diferentes níveis de maturidade, causa tem uma complexidade grande, e a gente tem que desenvolver os projetos de acordo com essa complexidade, tem que ser muito tailor-made, assim, desculpa usar o inglês, mas tem que ser muito adequado para cada um dos casos, né? Tem que ser uma coisa, então, a gente está acelerando aí em torno de 50, 60, com todos os projetos e instituições por ano, né? Mas acho muito importante isso que a Maria Rita colocou, da gente saber, da gente preparar, a gente, né, como poder público, a gente tem um papel para preparar as instituições para o próximo passo, né? E o próximo passo sendo esse passo de ir buscar o capital inteligente, buscar investimento amplo. Se eu puder aproveitar aí essa fala do Sérgio, né, para falar essa questão de diferentes segmentos e setores, acho que é muito legal a gente desmistificar, né, que nem tudo é startup, mas também não é nada que não seja, né? Porque muita gente acha que quando a gente fala de uma startup, a gente está falando só de tecnologia, mas o que a gente tem que entender é que tecnologia é um facilitador, né? Ele é uma coisa que permite que você crie modelos de negócios escaláveis, modelos de negócios que podem crescer muito. Ela não é, por definição, isso. E a gente tem aí um conjunto super interessante de gente que está criando startups com produtos que são muitas vezes produtos físicos, mas que está olhando para uma mudança de comportamento, para uma forma de
como o consumidor ou como a empresa lida, né? Dou um exemplo até. Há uns 3 anos atrás, agora, quase 3, começaram a surgir para a Rede Dungeons do Brasil umas empresas de food tech. A gente fala food tech, parece super chique, né? Mas no final das contas é a empresa que faz comida e entrega comida, seja congelada, seja marmita vegana. E aí, na época, eu olhei e falei, adoro, né? Porque eu pessoalmente adoro. Mas será que os nossos investidores também vão achar que isso é interessante, vão reconhecer nisso uma startup? E a gente já teve várias startups investidas, né? A Belief, a Lolo, do local é um exemplo. Uma outra startup que vende produto físico, que foi investida pela rede esse ano, que é super bacana, até 2 empreendedoras maravilhosas, mulheres, que é a Holistics. Então, quando a gente olha, essas startups todas estão apostando numa enorme inovação, que é a maneira como a gente se relaciona com as coisas, com os produtos. Então, acho que isso é importante a gente pontuar para que nenhum empreendedor, para que nenhuma empreendedora olhe e diga assim, não, eu não posso, de jeito nenhum, virar uma startup, né? Não quer dizer que se eu vendo pãozinho, eu necessariamente vou ser uma startup só porque eu disse que é e criei um aplicativo. Mas eu acho que tem caminhos aí para a gente entender esse mundo novo, esse mundo que é muito diferente, e eu não estou falando isso só por causa da Covid, né, essa crise terrível que a gente ainda está passando. O que ela fez foi só acelerar tendências que já vinham acontecendo antes, para a gente poder construir aí soluções novas, e isso vai ser super positivo, né? Quando o Fred começou a falar e dar alguns números aí, né, de como que a gente está em termos de empregabilidade dos jovens, como a gente está em termos de geração de renda, de PIB per capita, eu, como uma paulistana que nasci aqui, que adoro essa cidade, fico assustada, né? A gente olha e fala assim, é duro olhar isso numa cidade tão grande, tão interessante como São Paulo. E eu acho que eu quero estimular todo mundo que está ouvindo a pensar como a gente traz soluções diferentes, porque é isso que vai gerar os empregos, os novos empregos, é isso que vai gerar renda, vai gerar valor e vai trazer soluções que a gente precisa desesperadoramente para todo esse conjunto de pessoas. Eu tenho, só complementando, Ferron, desculpa, mas eu tenho um exemplo interessante no Vitec, a gente estava conversando backstage, de uma empreendedora, a Silvana, que desenvolveu produtos de moda íntima para o público trans. Quer dizer, num primeiro momento as pessoas falam, não, mas isso é inovação, isso é tecnologia. Não, isso é inovação, porque ela aproveitou um mercado que estava inexplorado, são produtos inclusivos, endereçam uma questão de saúde pública, então eles são, um produto muito inovador. Hoje ela já tem 2 patentes, está exportando. Então, esse eu acho que é um exemplo bem legal. A gente tem que abrir um pouco a cabeça realmente com relação ao que é inovação. Sem dúvida. E aí, falando um pouquinho, pegando até esse gancho, Fred, de abertura de cabeça, a gente está com o mindset mais preparado. Tem uma questão chave, né, quando a gente fala do investimento, né, Maria Rita, que é a questão do fit, né, entre investidor e empresa. Acho que isso é uma coisa que se debate bastante, né, e como isso é relevante para a continuidade e evolução do próprio investimento. Como é que você vê isso hoje em dia, Maria Rita, com relação ao fit do investidor, com os sócios, né, os empreendedores, e como isso é relevante para a continuidade do negócio? Não, com certeza, assim, eu sempre digo que se a gente está nesse jogo, né, de investir em startups, é porque a gente adora pessoas, né, pessoas estão antes de tudo nessa história. Quando a gente entra e olha uma startup, a única certeza que a gente tem é que ela vai mudar muito ao longo do tempo. Então, são as pessoas por trás dela que vão fazer. Isso vale para os empreendedores e vale para os investidores, né? Aí a gente entra com um desafio enorme, que muitas vezes é um desafio de linguagem e de compreensão. E aí até leva esse tema de diversidade, não só para a questão setorial, mas para a diversidade de experiências, de histórias de vida, de conhecimentos, de tudo isso que muitas vezes torna muito difícil esse fit. Ele é fundamental, né? Quando o investidor entra numa empresa, ele vai ser sócio dessa empresa ao longo de muitos anos, de 5, 6, 7 anos, né? Às vezes menos, às vezes a saída vem antes, mas você tem que se preparar para isso. Então, tem que existir ali, ele quer agregar valor, ele quer ajudar, então tem que existir ali uma comunicação que seja fluida, que eu, como investidora, reconheça o valor da empreendedora e a empreendedora reconheça o meu valor como investidora, né? Que a gente consiga fazer isso. E aí eu acho que todos nós, a gente está desafiado para primeiro trazer
para os dois públicos, mais pessoas diversas, então, mais investidores negros, mais investidores, mais mulheres, mais investidores com experiências de vida muito diferentes, e não só aquilo que a gente considera que é o típico, o padrãozinho, né? E a mesma coisa vale para os empreendedores. E aí, tanto investidores quanto empreendedores têm que aprender como é que eu construo uma linguagem comum, né? Uma linguagem na qual eu quebre preconceitos, eu quebre vieses que existem, né? A gente tem que começar a reconhecer isso como pessoas. Todos nós temos uma gama enorme de comportamentos que são preconceituosos. Eu, Maria Rita, tenho muitos, me esforço para transformá-los, para mudar-los. E eu acho que só isso que me torna uma pessoa não preconceituosa, que eu quero ser, que é o meu esforço nesse sentido. Mas a gente tem que construir essa transformação aí, para que a gente possa ter esse fit. Senão não adianta nada, Ferron. A gente, por exemplo, é uma rede grande, né? Hoje a Justiça do Brasil é a maior rede do Brasil. A gente tem mais de 450 investidores em 16 estados, com uma concentração ainda bem grande aqui em São Paulo, né? Então, é gente diferente, mas é gente que tem que pensar muito fora da caixa. Então, a chance, claro, de, né, um empreendedor ou uma empreendedora encontrar um investidor que faça sentido para ele numa rede grande, aumenta. Mas se a gente não fizer aí esse esforço consciente, a gente não vai conseguir transformar isso e fazer esse fit entre pessoas acontecer. Isso que você colocou é fundamental para que o investimento dê certo, para que o negócio tenha a chance de dar certo, ou mesmo se ele der errado, ele seja uma experiência positiva que vai possibilitar outros empreendimentos e outros investimentos. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, falando um pouco desses outros investimentos, eu acho que essa necessidade, porque hoje, de fato, é uma necessidade, né? Os empreendedores necessitam desse fôlego para que os negócios avancem, as ideias se transformem em realidade e fomente toda a economia, né? Falando um pouquinho desses investimentos, como é que eles estão se migrando, né, geograficamente, né, Fred? Falando um pouco dessa questão, a gente no início viu bastante investimentos concentrados em grandes hubs, né, que são os hubs mais relevantes, que todo mundo conhece, né, o Cubo, hubs como o Distrito e outros hubs de maior relevância. E aí a gente tem um desafio enorme, né, que é trazer esse investimento para a sociedade, né, para onde de fato há mais necessidade. E aí a gente tem a periferia que tem grandiosas ideias, coisas muito bacanas acontecendo e falta, né, esse oxigênio. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e também já emendasse um pouco das políticas públicas que podem melhorar e desenvolver um pouco essa descentralização, né, essa não concentração desse investimento para fomentar a economia como um todo. De fato, Ferron, a gente tem, quando a gente olha em geral para a cidade de São Paulo, a gente tem e a gente olha espacialmente como está distribuída a cidade de São Paulo, tanto concentração de população quanto a concentração de riqueza, né, a gente vê uma grande disparidade. A gente vê cada vez mais a população indo para as periferias, né, se concentrando nas periferias, e a gente vê o maior número de empregos, o maior número de oportunidades, o maior número de empresas, né, no centro da cidade. O que em si já causa problemas de mobilidade, etc. Mas essa disparidade entre centro e as diferentes polos, né, regionais, porque a cidade é uma cidade policêntrica, né, do ponto de vista econômico ela ainda não é, mas ela é, do ponto de vista humano, policêntrica. Então, isso acompanha também a questão das startups e da inovação. Quer dizer, essas pessoas que estão ali concentradas, que têm um grande potencial criativo, estão alijadas do capital e da possibilidade, mas não é só o capital, e do conhecimento sobre como se tornar empreendedor, sobre como adquirir uma cultura empreendedora. Então, o que a gente, em termos de políticas públicas, o que a gente procura ver, a gente está procurando fazer, além do Vitec, etc., a gente está procurando criar esses hubs nas periferias através de um outro programa chamado TEIA, que é um programa de espaços colaborativos de trabalho, nas periferias ou nas regiões de vulnerabilidade. A gente tem no centrão aqui de São Paulo, porque a gente considera que ali também é uma região que tem vulnerabilidade. Então, a gente procura mapear isso
e a gente tem uma rede hoje de 10 teias já constituída, até o começo do ano que vem a gente vai ter 20. E tem uma outra iniciativa, que aí a Aline Cardoso, que é a nossa secretária, ela costuma falar que a gente tem que furar a bolha, né? Quer dizer, ir do centro para as periferias. Mas a gente tem que furar a bolha ao contrário também. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo um programa para desenvolvimento de tecnologias ambientais e a gente vai lançar, a gente está começando a reforma essa semana do prédio do incinerador da Praça Vitor Tivita, onde a gente vai ter uma incubadora de negócios ambientais. Mas a gente vai ter ali também um TEIA, e é um TEIA central numa região rica, justamente para furar a bolha ao contrário, para trazer o empreendedor aqui para o centro, para poder fazer dinâmicas, para que eles conheçam uma Anjos do Brasil, por exemplo. A gente estava falando também backstage, para que a gente possa ter essa relação. Então, a gente tem que, obviamente, também levar a Anjos do Brasil para lá. A gente tem que criar a ponte, né? Essa ponte que vai diminuir a distância social. Então, é um pouco isso que a gente está tentando fazer. Não, muito legal. Você viu que eu e o Fred, a gente não para de falar, né? A gente nem deixou de fazer todas as perguntas. Não, mas é para isso. Acho que, assim, obviamente que o pessoal do Tá Curioso vai mandar perguntas aqui no chat, depois a gente vai abrir para eles. Mas vamos continuar, que o papo está super bacana. Não, super legal. E eu acho que isso que o Fred falou é fundamental, né? A gente precisa criar mais pontes, a gente precisa criar uma intersecção maior entre as pessoas e as coisas, né? A gente tem que mudar essa questão de que eu só fico aqui, eu só conheço esse pedacinho, eu estou aqui no meu ovinho, na minha bolha, e até assim, acho que eu sou muito fã do tudo junto e misturado. E eu acho que na hora que a gente pega experiências diversas, isso funciona muito melhor, né? Até para trazer um exemplo que eu admiro muito, e aí eu vou dizer que eu sou, assim, bem... Eu sou bem imparcial nesse assunto, porque eu faço parte do Conselho da Artemisia, mas tem uma iniciativa que chama NIP, né? Que é para acelerar negócios da periferia, que juntou a Artemisia, que tem uma experiência com negócios de impacto social maravilhosa, a banca, que entende de periferia de verdade, né? E a GV, que traz todo um conhecimento teórico, em especial para o professor Barque ali. Então, olha que poder que tem ali e quanta coisa bacana está acontecendo. Por quê? Porque são 3 organizações, através de pessoas com conhecimentos, estruturas, formas de olhar o mundo super diferentes, que se dispuseram a encontrar um lugar comum de conversa, de troca, de informação. E eu sou, assim, testemunha do quanto isso está potencializando muito mais. Então, esse conjunto é muito mais do que qualquer um deles podia fazer sozinho, né? E eu acho que é isso que a gente cada vez mais tem que fazer, e tem que incluir a política pública no meio dessa história também, né? Fazer essa junção toda. Acho que a gente, como cidadão, às vezes, entende o governo e política pública como se não fosse da nossa responsabilidade, ou se a gente não devesse se envolver. E eu tenho dito cada vez mais que não, isso é a nossa história. Ou a gente é cidadão, ou a gente é cidadão, não tem outra opção mais, gente, não dá mais para a gente se isentar disso. Então, acho que essa intersecção, né, tem coisa que só o poder público pode fazer, tem coisa que só a iniciativa privada pode fazer, tem coisa que só o terceiro setor, tem coisa que só a academia. Mas se a gente fizer juntos, o resultado vai ser muito mais rápido, e a gente tem urgência, não dá mais para ficar esperando. Sem dúvida. E quando a gente junta todos esses agentes, né, esses stakeholders, que aí a gente está falando da academia, do poder público, do setor privado, né, e dos empreendedores, quer dizer, um grande ecossistema, a gente sabe disso, e isso está cada vez maior, aí que entra muito a importância, né, Maria Rita e Fred, das empresas se prepararem para poder operar com esses agentes, né, com essa gama de stakeholders, e aí vem a questão da governança, que eu acho que aí encaixa muito bem, né. Às vezes a gente tem a visão, né, a percepção muito do passado, né, de que governança agora vai travar a empresa, governança agora a gente deixou de ser startup porque a velocidade vai desabar, né, vamos botar na primeira marcha. E a gente sabe que isso é muito do contrário, né. A gente tem uma visão de que quando as coisas estão organizadas, e mais do que organizações, elas estão bem definidos os papéis de cada um. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Para que as coisas tenham velocidade, agilidade e até compromisso de diversos agentes, é fundamental que a definição dos papéis estejam claras, cada um com a sua responsabilidade,
e a partir daí a gente cria um conceito de começar a medir, né, essas responsabilidades, acompanhar isso, né, e aí a gente está mais próximo do sucesso, né. Eu acho que também é fundamental, porque nenhum desses agentes, se a empresa não pensar um pouco nisso e ela ter uma fundação sólida, estruturada ao longo da jornada dela, esses agentes acabam saindo, né, do processo e a empresa não tem continuidade. Então, a gente cada vez mais tem que olhar mais para isso. Acho que tem um papel um pouco de todo mundo, né? A gente como cidadão, das instituições e também do empreendedor, né? Porque é muito bacana ser empreendedor. Isso é super legal, é ter uma ideia, é muito legal isso. Mas também tem um pouco da questão da obrigação de deixar da transparência, né? Do accountability, que a gente fala tanto, né? Desculpa o termo, Anderson, para você fazer a tradução, mas essa coisa do compromisso com os stakeholders, né, com todos os envolvidos, e deixar essa estrutura bem fundamentada, porque isso ajuda na evolução, né, no tempo de vida da startup e até na retenção das pessoas, né? As pessoas ficam mais retidas, isso para o business é fundamental, né? Acho que você com certeza. E acho que é um tema, assim, muito importante que você trouxe, né? A gente, às vezes, fica aqui com um mito, né, de que empreender é sexy, é bacana, é o cara jovenzinho de jeans rasgado e que vai lá e faz qualquer coisa e dá certo. Não. É um negócio que a gente está construindo. E um negócio desafiador, porque se ele der certo, ele vai crescer muito rápido. Eu vou passar de 5 funcionários para 20, para 50, para 500, para 1.000. Eu vou ter que ter uma contabilidade cada vez mais sofisticada. Se começou como uma microempresa, daqui a pouco eu sou uma SA. Né? Eu vou ter uma série de investidores, eu vou ter uma série de relacionamentos. Então, é extremamente importante preparar a casa para ela crescer bem. Né? E a gente prepara a casa desde o primeiro dia. A gente prepara a casa com essa palavra complexa, né, que chama governança, mas que pode ser muito simples, que é eu e os meus sócios combinamos como nós vamos fazer essa empresa crescer. Então, qual é o papel? Se fôssemos nós 3 sócios, né, nós 4, vou pôr o Anderson na jogada. Então, temos 25% cada um de nós 4, qual é o papel da Maria Rita, qual é o papel do Fred, qual é o papel do Ferron, qual é o papel do Anderson, né? Como é que a gente funciona com isso, como é que isso vai acontecendo. Então, não precisa ser complexo, mas precisa ser bem feito desde o primeiro dia, porque eu posso estar construindo ali a menor empresinha do mundo, que hoje fatura R$500 por mês, mas eu já estou olhando para ela muito grande. E eu acho que é super bacana, né, Ferron, a gente até compartilhar uma iniciativa do qual nós 2 fazemos parte, que o IBGC lançou um caderno, o acesso é gratuito, está lá no site do IBGC, no site da Anjos do Brasil, você colocar lá, caderno de governança corporativa, IBGC, você vai chegar nele, no qual ajuda a mostrar para cada etapa, né, e a gente tomou esse cuidado de pegar lá desde a primeira etapa de ideação, quais são os principais pontos focais, para que os empreendedores cuidem disso, para ter um negócio que possa crescer muito rápido. A quantidade de negócios que eu vejo que um fundo de venture capital não investe porque está uma bagunça, vocês não têm noção. Então, por favor, vamos todos construir negócios que possam crescer muito. E para isso a gente precisa ter essa governança desde o dia 0. Sem dúvida nenhuma. E aproveitar o teu gancho, dia 17... nós vamos falar, né? Vamos ter nessa pauta um painel só falando do caderno da governança do IBGC, da qual eu e Maria Rita fazemos parte da comissão, né, de Startups Scale-Ups. A gente vai ter o nosso colega João Guedes falando um pouco do caderno, vai ser bastante bem bacana, e com todas as empresas que a Desampa fomenta, né, dos grandes projetos, viu, Fred? A gente vai ter a presença do Ari também, dia 17 às 16 horas, está todo mundo convidado. Mas fala, você quer falar um pouquinho? Não, eu só complementando, eu li o caderno e achei o caderno sensacional. Realmente, está bem escrito, tá bem escrito, está claro. Ele mostra com clareza, desde a fase de ideação, como a gente tem que desenvolver, ter esses papéis dos sócios muito bem definidos, a contribuição de cada um, o que cada um vai efetivamente, em termos até de energia, de vida, de tempo, né? O que cada um vai contribuir. Então, essa coisa que tem que estar lá no nascimento para depois dar certo, para depois se transformar num processo formal de governança, de controles e de transparência, isso tem que estar no dia 1 mesmo. E esse manual, esse caderno, está mostrando isso de uma forma muito legal.
Eu acho que tem um ponto que enfim, eu acho bacana também ressaltar, é que desde o começo tem que ter uma instituição, óbvio que não vai ser no dia 1 que vai formular a missão, visão, valores, etc. Mas os valores da empresa eu acho que tem que estar bem claros, e dos sócios, né, bem claros desde o início. Quer dizer, como é que a gente quer tratar os colaboradores, como é que a gente quer tratar os stakeholders, os clientes, qual é o nosso propósito, né? Então, eu acho que grande parte das startups que eu vi darem errado é porque faltou isso no dia 1, sabe? Faltou definir isso no dia 1. É verdade. E falando um pouquinho, voltando para um pouco do outro lado do ecossistema, né? Falando dos investidores, né? E da democratização desse investimento. Os investimentos começaram, né, Maria Rita, no Brasil, muito focados, né, em investidores mais qualificados. A gente viu esse movimento. E a gente tem percebido cada vez mais uma democratização desse investidor, né? Muitas ideias voltadas à questão do investidor de uma modelagem mais ampla, né? Menores valores com mais investidores, né? Uma modelagem de grupo de investidores até, mesmo com investidor líder. Como é que você está vendo esse movimento no mercado? Então, isso é muito bacana da gente poder dizer, né? Porque é mais um mito que caiu, que para eu ser um investidor anjo, para investir em startups, eu preciso ser bilhardário, né? Não, isso é para muita gente, assim, com todo o respeito, eu sei que não são valores muito pequenos, mas são valores acessíveis para muitas pessoas, né? E hoje a gente tem muitas redes que estão funcionando muito bem. A gente faz parte, por exemplo, de um grupo de 22 redes de investidores anjos, 22, gente. Congrega muita gente. Então, as pessoas podem investir em startups. Qual que foi o cheque mais comum na nossa rede de Anjos do Brasil, por exemplo, em 2019? Foi um cheque de R$25 mil, né? Ou seja, ele permite que muitas pessoas invistam na startup e coloquem não só dinheiro, mas tenham essa satisfação de poder estar ajudando um negócio inovador, né? Os grupos de anjos e as redes de investidores anjos cresceram muito, né? Esse grupo de líderes que a gente fundou há 3 anos atrás começou com 7, 8 redes, hoje são 22 que fazem parte. Então, com isso, você vai ver que tem mais gente interessada, com mais segmentos, mais setores, mais histórias de vida diferentes para aportar em negócios que estão sempre ali. E aí, se me permite, eu quero dar uma dica gigante para quem quer investir em startup ou para quem quer buscar investimento. Faça isso dentro de uma rede de anjos. E eu não estou falando só em benefício próprio, né? Claro que eu acho que a rede da Anjos do Brasil é a rede mais bacana que tem, mas participe de qualquer rede. E por que isso é importante? Porque ali você vai encontrar boas práticas, gente que entende ou está aprendendo a fazer isso bem, está entendendo como esse ecossistema funciona. Para o empreendedor, ele vai conseguir acessar muito mais gente, muito mais capital intelectual de uma maneira efetiva. Então, tem muito mais, mas a gente ainda está muito longe do potencial que a gente tem. Na hora que a gente compara o Brasil, a nossa última pesquisa também, com dados de 2019, mostra que a gente tinha em torno de 8 mil investidores no Brasil. Dá para ter 80 mil, gente, assim, comparando com o que tem fora, por exemplo, nos Estados Unidos, e fazendo ali um monte de conta que agora não vem ao caso, dá para a gente multiplicar isso no mínimo por 10. Tem aí uma série de questões que a gente pode até discutir num outro momento para ajudar isso, mas eu quero convidar todo mundo que está vendo a gente, né? Se você pode começar a investir, experimenta, vai ser super interessante, vai valer a pena. E se você fizer isso dentro de uma rede, com boas práticas, com uma visão de portfólio de futuro, os números do mundo inteiro mostram que, além de tudo, você vai ter retorno financeiro para o seu investimento. Sem dúvida, né? E o quão importante é isso, né, Fred? Essa democratização do investidor, né? A gente que está mais próximo na linha de frente, você mais ainda, né, olhando o que está acontecendo de forma descentralizada na cidade, quão é importante, né, se unir políticas públicas a esse recurso, e esse recurso ser massificado, né, para que a gente efetivamente mova, né, a roda, e essa roda gire com mais velocidade, né? E isso é super importante, Ferron, porque eu acho que é um passo também que a gente quer dar lá na DeSampa, porque além do que existe em termos de mentoria, do que a gente faz e assim por diante, a gente começou esse ano uma aproximação a alguns desses hubs. E o que a Maria Rita falou é fundamental. Passar por um hub é fundamental. Por quê?
tem um conhecimento nesse hub que vai orientar o empreendedor, dependendo de que fase ele está, a ter o investimento ou o capital mais adequado. Hoje em dia tem muitas fontes. Quer dizer, você tem desde microcrédito, que em alguns momentos pode ser um microcrédito, até a gente tem plataformas de crowdfunding, né? Então, que é uma outra ferramenta que está se desenvolvendo muito. Então, é muito importante ter essa orientação. E para o investidor também, porque tem que passar por essa orientação dessas plataformas para saber aonde investir e aonde o seu dinheiro também tem mais a ver com seus próprios objetivos como investidor. Também tem esse lado. O investidor ele tem uma visão do mundo, ele tem objetivos. Então, aonde é melhor ele investir? Então, esses hubs são extremamente importantes. E eu acho que o que a Maria Rita falou antes também é muito importante. Agora, a gente tem uma ponte com o setor público também, porque a gente quer integrar esse ecossistema de uma forma mais forte, mais intensa e mais junto. A gente quer estar mais próximo deles. A gente não quer ser só um fomentador numa fase para impulsionar para as outras fases. A gente quer participar mais de perto. Ô Fred, vamos bater um papo, e aí a gente já faz um compromisso com o Ferron, que o ano que vem, quando tiver esse evento de novo, a gente vai contar a história de resultados. Será que a gente consegue? Vamos tentar, pelo menos? Lógico que a gente consegue, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, a gente trabalha para isso, viu, Maria Rita? O Fred faz um trabalho incrível lá na Estampa, de poder fomentar, não só ecossistema, mas economia descentralizada na cidade. Isso é fundamental. Vocês, na do Brasil, fazem um trabalho incrível com relação a investidores. Vocês já estão falando de quase 500 investidores, né, Maria Rita? Só na nossa rede. Só na rede de vocês número esse número pode ser maior do que 1.000, isso é. E até a gente pode comemorar quando chegar no 1.000, né? A gente faz um evento de comemoração. E eu acho que isso tende a crescer, até porque, né, Fred, falando um pouco de política pública, né, é importantíssimo que o setor público dê estrutura, né, mais do que qualquer outra coisa, né, estrutura, condição, né, e eu acho que esse é um pouco do que projetos de vocês fazem, né, levam estrutura para a periferia, para a gente que tem as ideias, fala um pouco disso sobre a importância das políticas públicas e como é que elas são no dia a dia, né, como elas são importantes para a gente fomentar o sistema. Eu acho que assim, o que demonstrou ser mais interessante, porque quando a gente pensou no TEI, a gente pensou justamente em criar essa infraestrutura física, né, para que as pessoas pudessem ir lá e sentar e ter os seus computadores e poderem trabalhar e começarem a criar redes, né. Mas a gente percebeu que a rede é o mais importante, né? A rede ela é a infraestrutura mais importante disso tudo. E nesse caminho, o que foi muito legal, acho que, do programa, é que a gente descentraliza também a gestão do programa. Quer dizer, a gente todo TEIA que a gente abre, a gente faz um processo com a comunidade para ver que tipo de vocação tem na localidade, e depois a gente lança um edital para contratar uma gestora que tenha já um trabalho e um reconhecimento local. E isso é muito importante, porque a gente fomenta o ecossistema empreendedor da periferia, de inovação também, e a gente também apoia essas entidades a se constituírem e a crescerem, e a multiplicarem boas práticas, assim por diante. Então, acho que essa é a grande lição. A gente tem que, quando a gente está falando de furar a bolha, de descentralizar, a gente tem que ir com entidades locais, a gente tem que fazer um trabalho muito forte com as comunidades, de ouvir, de escuta, né? Então, acho que essa é a grande lição da política pública que a gente está implementando. Sem dúvida. E aí, assim, acho que aliado a isso, né, entra a questão do cunho social, né, do cunho até de propósito, né, Maria Rita, porque a gente vê o quão isso ficou relevante, né, na nossa sociedade, a gente fazer parte de alguma coisa maior, né. O investimento é muito legal, mas quando ele tem um propósito, ele, assim, se eleva exponencialmente. E aí, quando a gente fala, e o Fred coloca bem esse depoimento de trazer para a periferia, de ajudar pessoas, né, porque a gente está falando de pessoas no final do dia, o lucro ele vai vir por consequência de um trabalho, né, mas aliado a esse lucro, tem a mudança na vida de pessoas. É uma coisa transformacional, a gente vê isso. E aí, assim, como é que você vê esse investimento, assim,
o investidor, o quão importante é para o investidor a diferença entre um negócio que de fato é um negócio e aquilo que tem um propósito por trás. Com isso se diferencia a questão para o investidor. Eu acho essa questão aí que você colocou fundamental, né? Eu tive com a Anjos do Brasil a oportunidade de já conversar assim, com investidores quase do mundo inteiro. E uma das coisas que eu percebi em todo mundo é que, assim, ninguém faz investimento em startup só por retorno financeiro. Eu sou a primeira a dizer, se você só quer ganhar dinheiro, tem outras formas muito mais fáceis, mais seguras e melhores. Se você só quer retorno financeiro, vem para o mundo de startups. E não tem nada errado em só querer investimento, só retorno financeiro. Mas não é o que a gente faz. Todo investidor anjo, ele tem um intangível que ele quer, que pode ser desde um give back, né, eu quero devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. Ninguém tem sucesso, qualquer que seja a medida de sucesso, se não recebeu muito apoio, então muitas pessoas reconhecem isso e querem ajudar, até gente que diz, puxa, para eu ser melhor na minha carreira, para eu poder crescer aqui no meu trabalho, eu preciso entender de inovação, e essa é uma boa forma. Então, você tem um espectro enorme de todo mundo que investe em startup, que quer algum tipo de intangível. E cada vez mais as pessoas estão percebendo que no mundo que a gente vive, que é um mundo capitalista, no qual o dinheiro é um fator relevante, é uma coisa importante, o capital, a gente precisa aliar o capital ao nosso propósito, né? Se a gente não fizer isso, que mundo que a gente está construindo? Então, eu percebo que a maioria dos investidores está indo nesse caminho. Isso não quer dizer que todo investidor olha para negócios de impacto social, ou que entende o que é isso, ou o que é essa medida. Mas isso está crescendo cada vez mais. É um tema que a gente tem trazido dentro da Anjos do Brasil. A nossa abordagem é sempre, vamos te mostrar o que é isso e você decide o que você quer fazer, se você quer considerar isso na sua decisão de investimento ou não. Mas eu vejo que é um movimento cada vez mais forte e que não tem volta. Os investidores anjos têm feito isso o tempo todo, têm procurado cada vez mais aliar capital com a visão que eles têm de mundo, com o propósito que eles têm. Isso vai tornar o nosso ecossistema cada vez melhor. Sem dúvida, falei que isso a gente que está no dia a dia, né, é fundamental esse tipo de coisa. Eu acho que são essas pequenas ações, né, que vão transformar a sociedade que a gente vive. Né? Enfim, eu acho que durante muito tempo a gente, principalmente o poder público, a gente ficou olhando de uma forma enviesada, acho que para a periferia e para os investimentos mais sociais. Né? Eu acho que a gente tem que ser coisas muito casadas. Eu acho que educação é importante, lógico, é evidente, educação, saúde, saneamento, etc. Né? Mas eu acho que é muito importante a gente também olhar como um programa importante para a sociedade, portanto, importante para o poder público, os programas de desenvolvimento da cultura empreendedora e desse empreendedorismo que pode levar que leva e pode levar à inovação. E eu acho que cada vez mais, eu tenho certeza que a gente vai começar um mandato novo agora, eu tenho certeza que aqui em São Paulo, pelo menos, essa é uma das orientações e que a gente vai fortalecer isso nos próximos anos. Muito legal. Bom, é uma pena que a gente só tem mais 4 minutos. O papo estava super bacana. Aliás, a gente podia ficar aqui horas falando, né? Porque é uma conversa muito boa. Ainda mais quando a gente é apaixonado pelo assunto. É verdade, né, Fred? É verdade. A gente fala. Bom, queria agradecer muito a você, Maria Rita, pela participação. Foi uma honra ter você na São Paulo Tech Week 2020. Talvez seja a primeira vez que você esteja participando de um painel com a gente, né? Mas seja a primeira de muitas. Eu vou abrir espaço para você fazer essas considerações finais, tá bom? Não, eu quero agradecer muito e quero fazer assim um desafio, um chamamento, um pedido para todo mundo, para que a gente, nesse período assim tão complexo, né, que a gente está vivendo no Brasil, a gente consiga fazer dessa situação difícil uma situação um pouco mais positiva, que a gente se torne mais solidário e pegando isso para o nosso campo, que a gente apoie aí um empreendedor ou uma empreendedora, que a gente apoie de todas as formas que a gente puder, comprando localmente, ajudando com mentoria, investindo, mas que a gente faça disso
uma situação que transforme a nossa cidade, o nosso país para uma coisa melhor. E aí, com isso, deixar para todo mundo que esse final de ano venha com muita paz, com muita saúde para todos nós, e que a gente possa ter um ano de 2021 que seja melhor para a gente enquanto país. Ótimo, muito obrigado, viu? Você brilhantou bastante a presença na Tech Week. E, Fred, gostaria de te agradecer, com certeza, em nome da Tech Week como um todo, não só a parceria no painel, mas a parceria ao do ano inteiro que a gente tem, e o quão importante é o trabalho de vocês presidindo de forma bastante, não só inovadora, mas com muita competência da Sampa. E agradeço muito a sua participação aqui e deixar as suas considerações finais. Obrigado, Ferron. Eu que agradeço e testemunho aqui dos seus esforços, dos esforços da SPIN agora, né, da São Paulo Investimentos e Negócios, que fez esse trabalho maravilhoso aí de colocar essa São Paulo Tech Week de pé em meio a uma pandemia. E, bom, eu queria também desejar a todos um ano excepcional, que a gente possa ter, sobretudo, uma São Paulo mais solidária. Acho que isso que a Maria Rita falou é nosso objetivo, que a gente possa trabalhar juntos com todos, com as entidades locais, com os clientes, com os empreendedores, enfim, que a gente possa criar políticas públicas que realmente sejam relevantes para a população, que sejam que falem diretamente a língua também da população e respeite os anseios mais diretos da população. Então, que a gente possa manter esse canal e fortalecer esse canal. Então, muito obrigado. Legal. Foi um super prazer. Gostaria de agradecer muito a audiência que participou com a gente e ao Anderson, que fez a tradução brilhante em Libras. Anderson, muito obrigado pela tua participação. Espero que você esteja conosco nas próximas edições da Tech Week. E informar a todos que esse painel está gravado e vai estar disponível nas redes sociais para que a gente possa voltar e poder degustar mais dele. Espero que o ano que vem a gente faça mais um desse, que eu acho que é bastante positivo para a cidade e para o Brasil como um todo. Muito obrigado para vocês e uma excelente semana no festival. Um abraço. Obrigado, um abraço.